Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma super aula de anatomia e fisiologia, continuando o cronograma do Sebrae, das nossas aulas do Sebrae. Estamos iniciando agora uma super aula sobre sistema digestivo. É um sistema que nós utilizamos todos os dias na farmácia porque é um sistema que traz muitos probleminhas aí no dia a dia das pessoas. Então prestem muita atenção que hoje nós vamos dar muitas dicas de problemas que vocês vão atender na sua profissão, no seu dia a dia como atendente de farmácia. Beleza? Então muita atenção porque vai vir bastante conteúdo, ok? Bora lá, bora lá. Sistema digestivo. O que nós vamos aprender hoje, né, sobre o sistema digestivo? Nós vamos aprender suas funções, os processos mecânicos envolvidos na digestão, anatomia e também vamos aprender sobre as doenças e situações que nós vamos encontrar todos os dias na farmácia, quais os medicamentos, algumas dicas aí de medicamentos que nós podemos indicar para essas pessoas que estão com esse problema aí, ok? Cada célula do nosso corpo necessita de um suprimento constante de energia. O que é esse suprimento constante de energia? Nós precisamos de energia para sobreviver. Da onde nós tiramos essa energia? De moléculas como a glicose, como algumas proteínas, como gorduras. Onde nós encontramos essas moléculas? Encontramos nos alimentos. Então, o sistema digestivo transforma o alimento em moléculas que podem ser absorvidas e entrar na nossa corrente sanguínea. Quando você come lá um alimento, aquele alimento está numa forma muito grande. Nós temos que diminuir cada vez mais o tamanho daquele alimento, processá-lo, dissolvê-lo, para que ele consiga ser absorvido e entrar na nossa corrente sanguínea. A partir do momento que o alimento que nós comemos se transformou em moléculas que nosso sistema digestivo consegue absorver e colocar na nossa corrente sanguínea, daí sim ele vai ser útil para o nosso corpo como energia, como vitaminas, como sais minerais, o próprio líquido que nós ingerimos também é absorvido pelo sistema digestivo, né? Então nós temos aí toda essa gigantesca estrutura, né, do sistema digestivo que foi projetada para que todo o alimento que passa por ele seja absorvido ao seu grau máximo. Então, quando você come uma coisa, seu sistema digestivo está preparado para absorver o máximo daquele alimento, né? Se estiver tudo funcionando, tudo certinho, ele vai absorver o máximo de nutrientes, o máximo de energia, o máximo de gordura, de glicose que ele puder absorver, ok? Todas essas estruturas, então, foram projetadas, cada um com uma função, para que no final nós tenhamos aí um processo digestivo perfeito, ok? Do que é composto, então, o nosso sistema digestivo? Do tubo digestório, né, que inclui a boca, faringe, que é o fundo da garganta, por onde passa o alimento, o esôfago, que conduz ali o alimento para o nosso estômago, o estômago, que dissolve o alimento, derrete aquele alimento, transforma num líquido, numa pasta, o intestino delgado, que ele é dividido em duodeno e jejunum e íleo, né? No intestino delgado inicia-se ali a absorção na maior parte dos alimentos, né? Inicia-se ali no intestino delgado. O intestino grosso também continua a absorção e começa a processar aquele resto de alimento que você não conseguiu absorver com a ação das bactérias, transformando aquele resto de alimento que você não conseguiu absorver em fezes, né? E daí ele é acumulado lá na porção final e eliminado através do reto e do ânus. Então esse é o chamado tubo digestório ou tubo digestivo. Mas não são somente esses órgãos que estão envolvidos aí no processo de digestão. Também nós temos órgãos anexos. O que são órgãos anexos? O alimento não passa dentro deles, mas eles estão grudados nesse tubo digestivo, eles estão anexos a esse tubo digestivo e eles vão secretar substâncias que vão auxiliar no processo de digestão. Então, são glândulas, são órgãos que vão secretar substâncias para auxiliar no processo de digestão. Dentre eles, as glândulas salivares, né, que secretam a saliva,
temos os dentes que fazem a trituração do alimento inicial, temos a língua, que é nosso grande receptor aí de substâncias, né, que identifica os sabores dos alimentos e também ajuda a misturar o alimento na boca. O pâncreas, que também junto com o fígado e a vesícula biliar vão secretar substâncias que vão auxiliar no processo digestivo, né? Então eu preciso muito que vocês gravem essa sequência aqui do tubo digestório, por onde passa o alimento. É muito importante você ter a noção do caminho que o alimento faz no processo de digestão, ok? Muito importante, ok, galera? Vamos iniciar então com a boca. A função da boca é aquela primeira porta de entrada dos alimentos, né? É ali que você identifica o sabor do alimento, é ali que você identifica que aquilo é algo que o seu corpo precisa, né? Ela faz a primeira mastigação, a trituração dos alimentos ali na boca com a digestão mecânica, que a gente chama, que é a ação dos dentes e da língua misturando os alimentos e os dentes triturando aquele alimento. E também nós temos um processo digestivo de uma substância que está presente na saliva, a pitialina. A pitialina, ela é uma substância que dissolve, já começa a digestão do amido. Nós já tivemos uma aula e falamos sobre o amido, né? O amido encontrado na batata, na farinha de trigo, no arroz, nos carboidratos em geral, transformando já na boca em moléculas menores, em pedacinhos menores, ok? Então, a boca é essa porta de entrada ali dos alimentos, mas ela também sofre com alguns alimentos que nós colocamos em nosso corpo. Geralmente, alimentos industrializados, refrigerantes, salgadinhos, trazem na sua formulação substâncias muito ácidas que modificam o pH da nossa boca. Modificando o pH da nossa boca, o que acontece? Nós temos uma mudança da nossa flora natural da boca. E dependendo do seu sistema imunológico, ocorre uma situação bastante comum chamada afta. Então, a afta nada mais é do que uma ferida na boca, geralmente causada por uma mudança no pH da boca, né, junto com a diminuição da sua imunidade ali no local, gera-se uma ferida ali na boca. Então, muitas pessoas procuram a farmácia, né, pedindo algum medicamento que alivie ali aquela dor, que sare mais rápido aquela situação chamada afta. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, só para vocês estarem já se acostumando com alguns nomes, né? Nós temos ali o Bismujet, nós temos ali o Omcilon, nós temos ali o Colutoide, Gingilone, Admuc. Cada um desses medicamentos serve para a situação que nós expomos agora, né, que é a afta. Então, nós temos aqui no Bismujet anestésico, nós temos ali no Omcilon um anti-inflamatório, nós temos ali no Colutoide um extrato de camomila. Camomila é um ótimo anti-inflamatório local, né? Nós temos o Gingilone, que tem antibiótico, tem anti-inflamatório. São vários medicamentos que podem ser utilizados ali para cicatrização daquela ferida na boca. Lembrando que você não pode passar qualquer produto na boca, tem que ser um produto específico para cavidade oral, né? Então tá escrito ou uso bucal, ou pasta bucal, ou pasta oral, ok? Beleza? É isso aí, galera. Não só a boca, mas também a faringe, ela está fazendo parte ali do nosso sistema digestivo. Então, a faringe é o fundo da garganta. Quando você engole o alimento passa primeiro pela faringe e depois ela passa ao caminho, ao tubo que leva ao estômago, que é o esôfago. Ele é um órgão muscular cilíndrico que atravessa o nosso pescoço e o tórax e passa por uma aberturazinha ali, penetrando no abdômen, e ele faz a condução do bolo alimentar até o estômago. Ele é um órgão muito importante porque o alimento tem que passar por ele até chegar no estômago, né? Então ali um desenho para vocês
já ficarem mais antenados, então o esôfago é essa porção ali, logo após o fundo da garganta, nós temos ali já o esôfago. Temos na nossa frente ali um outro cano, que é a laringe, que é um outro cano que vai levar o ar até os pulmões, né? Nós já vimos sobre isso. É um órgão que vai levar ali o ar até os pulmões. E atrás, na parte de trás, temos o esôfago que vai conduzir o alimento até o estômago. Então, quando você engasga, é porque ali o alimento que deveria entrar no esôfago e conduzir-se até o estômago, ele erra o caminho, né? Por diversos motivos, ele erra o caminho e pode estar entupindo ou entrando ali na laringe, no sistema respiratório. Então, por isso que você tosse muito quando você engasga, porque é o seu sistema respiratório assumindo e tentando eliminar aquele objeto ali que estava entrando no local errado, ok? Temos aqui algumas fotos de uma endoscopia. A endoscopia, todo mundo sabe, é um cano com uma câmera que vai filmar todo o trajeto ali do seu esôfago, né? Então nós temos algumas figuras ali mostrando o caminho por onde passa ali o seu alimento até chegar no órgão, o órgão-chefe ali do sistema digestivo, que é o estômago. O que é o estômago? É uma grande bolsa que se localiza no seu abdômen e ele é responsável pela digestão das proteínas, aquela carne gostosa do churrascão de domingo que você come, ele vai ser digerido, ele vai ser dissolvido, derretido ali no estômago. Então ele é uma bolsa que abriga esse alimento que você engoliu e ele vai jogar um ácido bastante forte, capaz de derreter a carne que você come, transformando aquela carne deliciosa, aquela costela maravilhosa que você come no domingo, vai transformar ela num líquidozinho, num suco de nutrientes, que daí vai ser processado mais para frente. Então, o simples movimento de mastigação que você faz quando você está comendo já ativa um sinal para que seu estômago produza o ácido clorídrico. Esse ácido é o nome do ácido que dissolve os alimentos ali no estômago, né? Ele é um suco, a gente chama de suco gástrico, porque ele é composto de água, sais, enzimas e o bichão da goiaba, o cara, o fortão, o ácido clorídrico. Esse ácido é que dissolve os alimentos, derrete os alimentos, né? Então, quando eu falo em digestão, né, no estômago, você está pensando num ácido que está derretendo aquele alimento para depois ele seguir em frente. Então, nós temos uma mucosa que protege o próprio estômago da ação desse ácido, né? Então, porque senão, se não tivesse uma mucosa ali protegendo o próprio estômago do ácido que é jogado nele, ele também derretiria, né? Então, o que acontece? Nós temos uma proteção natural contra esse ácido dentro do nosso estômago. Quando essa proteção não é suficiente, quando a secreção de ácido é muito grande por estresse, por alimentos muito fortes, alimentos artificiais, bebidas alcoólicas, substâncias fortes, quando essa proteção não é o suficiente, o nosso ácido, que era para dissolver o alimento, derreter o alimento, ele acaba machucando o nosso estômago, formando feridinhas nele, né? Daí que tem o surgimento das úlceras, da gastrite, que a gastrite nada mais é, o termo it é uma terminação para inflamação. Então, it gástrica. Inflamação gástrica. Gastrite é uma inflamação gástrica, ok? Então, nós temos diversas substâncias, além do ácido clorídrico, nós temos a pepsina, que é regulada no nosso corpo por um hormônio chamado gastrina. Isso só curiosidade para vocês, né? Para vocês estarem antenados nos detalhes ali. E essa gastrina é produzida ali no nosso estômago e quando você come a comida,
essa presença das moléculas de proteínas ali no nosso estômago ativam a produção desse hormônio e esse hormônio produz em grande quantidade ali as enzimas digestivas. Então é tudo automático. Começou a comer começou a mastigar, o seu estômago já começa a produzir o suco gástrico e o contato do alimento no estômago começa a aumentar a produção de ácido para dissolver aquele alimento. Quanto mais alimento você come, mais suco gástrico você produz. Quanto mais comida você coloca no estômago, mais ele vai trabalhar, mais ele vai produzir esse ácido e as suas enzimas para dissolver aquele alimento, ok? Então, quando essas defesas do nosso corpo, essa mucosa protetora do nosso estômago não é suficiente, nós geramos uma inflamação ali no local que pode gerar uma situação chamada gastrite, né? O que pode desenvolver a gastrite, além daquilo que eu já falei, que são alimentos fortes, alimentos industrializados, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas. Os analgésicos também. Alguns analgésicos, como aspirina, diclofenaco, anti-inflamatórios, eles têm um efeito colateral muito clássico, que é a diminuição da proteção dessa camada no nosso estômago. Diminuindo a proteção, você tem ali um efeito da ação do ácido no próprio estômago, causando uma inflamação. Então, anti-inflamatórios podem gerar gastrite. Quem faz uso aí de Torcilax, diclofenaco, cetoprofeno, AS, produtos anti-inflamatórios altamente irritativos aí da mucosa gástrica. E claro, com a idade, esse revestimento do estômago tende a ficar mais flácido e conforme os anos vão passando, essa mucosa gástrica vai ficando cada vez mais fininha, menos protetiva, menos protetora, e com isso essa mucosa pode desenvolver mais facilmente aí a gastrite, né? Então o pessoal comenta, quando era jovem eu comia de tudo, porque essa proteção gástrica que você tinha ou que você tem era muito potente, e com o passar dos anos essa proteção naturalmente vai diminuindo, então cada vez menos tipos de alimentos são tolerados ali para quem tem problema de gastrite. Ok, galera? Outros problemas, como eu já comentei, alcoolismo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, elas também irritam o revestimento do estômago. O estresse, quando você está no estado de estresse, o seu organismo produz naturalmente mais suco gástrico, mais ácido e diminui naturalmente a sua proteção do estômago. Isso pode gerar uma gastrite nervosa, que o pessoal fala, gastrite nervosa. Não é somente naquela pessoa que é nervosa, que é irritada. O estado de estresse, às vezes, não se aparenta numa pessoa nervosa e irritada. O estado de estresse é quando você fica ansioso, preocupado, quando a sua mente fica ligada demais. Ocorre sim uma diminuição da proteção dessa camada ali do estômago, ok? Temos também doenças autoimunes, né, que são bem mais raras, mas podem acontecer que a sua própria defesa, o seu próprio anticorpo ataca as células que compõem o revestimento do estômago, né? Então, geralmente, isso acontece com pessoas que já têm alguns distúrbios autoimunes, já vem de uma genética ali da pessoa. Isso é mais raro, né? O mais comum são os alimentos, o álcool e o estresse. Ok? Então, a partir do momento que nós vencemos essa barreira ali protetiva, né, protetora do nosso estômago, o próprio ácido que era para dissolver o alimento, ele passa a dissolver, a machucar a parede do nosso estômago e daí gera o que nós estamos vendo ali naquela figura, uma ferida. Isso aqui é um grau altíssimo, né, um grau elevado dessa ferida, uma úlcera gástrica, bem difícil de cicatrizar, tem que fazer uma dieta bastante específica aí, tem que tomar medicamentos para que esse estômago
sare aí o quanto antes, né? É uma dor insuportável para quem já teve. Nesse caso, a gente deve evitar alguns alimentos, alimentos gordurosos, frutas ácidas, temperos ácidos, vinagre, pimenta, molhos artificiais, molho inglês, massa de tomate também tem muito ácido, ketchup, mostarda, tudo isso que eu falei até agora são alimentos ácidos, né? Coco, nozes, amêndoas, castanhas, tudo isso tem também algumas substâncias que são de difícil digestão e pode gerar ali uma irritação local. Embutidos em geral, linguiças, salsichas, salames têm muito sódio, muitas substâncias conservantes. Alimentos enlatados por causa do conservante. Algumas pessoas têm dificuldade em digerir o estômago, digerir o feijão, né, e algumas outras leguminosas também devem ser evitados. Isso tudo eu estou falando para quem tem a gastrite, tá, pessoal? Não vão parar de comer o que você gosta, e se o teu estômago está normal, se você não tem problema, ok? Café, cafeína, chocolate, chá preto e mate tem muita cafeína, pode também ocorrer irritação ali da mucosa gástrica. E bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, trazem uma concentração muito grande de álcool ali, né? E essa concentração de álcool também pode irritar a mucosa gástrica. Então, esse aí é o nosso estômago, uma bolsa que recebe todo o nosso alimento depois de mastigado e engolido, e é ali que ocorre a dissolução, né? Dissolve o alimento, transforma aquela pasta que você engoliu em um líquido, em uma massa líquida, para que ela possa ser absorvida através das vilosidades ali do intestino, para que ela possa ser absorvida e entrar na sua corrente sanguínea. Então, o alimento que você come, a intenção é colocar aquele alimento dentro do seu sangue, dentro dos seus vasos sanguíneos, para que eles possam ser levados a todas as células do seu corpo, que são elas que precisam de toda essa energia, né? Então, nós temos ali um corte que foi feito no estômago para mostrar como que é o interior desse estômago, né? Ali, ó, um cortezinho de um pedaço do estômago, um pedacinho bem pequenininho do estômago foi retirado como se fosse uma fatia de bolo, e nós vamos ver as camadas dessa proteção gástrica, né? Então nós temos ali uma camada bastante, né, enrugada ali do estômago, e sobre essa camada é secretado uma proteção, como se fosse uma mucosa, um muco, que é um protetor, justamente para não esse ácido não derreter, não machucar a parede muscular ali do estômago. Ok, galera? Nós podemos utilizar alguns medicamentos quando essa barreira é quebrada, quando o ácido começa a machucar o nosso estômago, nós podemos utilizar ali os antiácidos, né? Nós temos vários tipos, os neutralizadores, que são os neutralizadores, é aquele que você está com o ácido no seu estômago, ele já está ali, ele já está causando problema, você comeu, a comida não está legal e você joga um líquido, um pó, alguma coisa ali naquele local para neutralizar, para transformar aquele ácido em algo neutro, algo que não derreta mais ali a mucosa, não machuque mais a parede do seu estômago. Assim a gente chama de neutralizadores, são os sais de fruta, são as magnésias, né? São os líquidos que a gente toma e neutraliza o ácido do estômago. Nós temos outra classe de antiácidos, não precisa decorar isso aí, mas só para vocês saberem que existem tipos diferentes com funções diferentes. Por exemplo, a segunda classe seria os inibidores de H2, isso aí é termo técnico, não precisa decorar, mas eles são uma classe à parte que você toma um comprimido, faz um tratamento, por exemplo, de 12 em 12 horas durante alguns dias, para que o seu organismo produza menos ácido, para que ele diminua a produção daquele ácido. Então, o neutralizador, o ENO, por exemplo, ele vai lá neutralizar o ácido que já está presente ali no seu estômago. Já os inibidores de H2 e inibidores de bomba, né, que daí entra o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol e assim por diante, né? Esses agem
diminuindo ou até cessando ali quase ao zero a produção desse ácido. Então, eles servem como tratamento um pouquinho mais drástico, aquela pessoa que já está machucada ali a porção do seu estômago. Tranquilo? Então, só para lembrar que existem vários tipos, aqueles que neutralizam o ácido que já está ali e aqueles que diminuem ou zeram a produção daquele ácido no seu estômago, ok? Então, nós temos ali uma doença também chamada, que é uma gastrite, mas ela é causada por uma bactéria, ainda não se sabe a origem dessa bactéria, mas ela pode entrar no seu estômago e ela pode gerar como se fosse uma infecção ali no seu estômago. Ela entra no seu estômago, essa bactéria, e ela pode causar como se fosse uma infecção. E essa infecção atrai células de defesa para o seu organismo, gerando uma inflamação ali na boca do seu estômago, que a gente chama de H. pylori, o nome dessa bactéria. Então, essa bactéria, a H. pylori, ela está presente em muitos tipos de gastrites, em muitas pessoas com gastrite. O tratamento para essa bactéria, como qualquer outra bactéria, é com o uso de antibióticos. Nesse caso, antibióticos fortíssimos, amoxicilina, claritromicina, alguns medicamentos usam levofloxacino, já vendem em kits prontos na farmácia, já vem o kit com todos esses antibióticos, com protetores ali do estômago, a fim de matar essa bactéria que entrou aqui na mucosa do seu estômago e gerou um processo inflamatório e machucou a parede do seu estômago. Ok, pessoal? Né? Então, o tratamento da Helicobacter pylori, que é o nome da bactéria, é feito com antibióticos e IBPs, inibidores da bomba de próton. Exemplos desses IBPs é o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol. São medicamentos que diminuem ou quase zeram a produção do ácido. Então, enquanto o antibiótico está matando a bactéria, o outro medicamento, os IBPs, não deixam o seu estômago secretar mais o ácido ou diminui bastante a secreção do ácido, porque daí, se secretar o ácido, ele vai continuar machucando aquela ferida ali. Entenderam? Tranquilo? Não se esqueçam que nós temos a nossa aula ao vivo, né? Que essa aula vai fazer com que a gente tenha um momento para tirarmos todas as dúvidas, fazermos uma revisão, respondermos as questões, beleza? Estamos aí, pessoal, tentando fazer o máximo aí para vocês não perderem tempo, para que vocês continuem adquirindo conhecimento de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado, mas tudo mudou, o mundo mudou e nós estamos tentando nos adaptar e tenho certeza que vocês não vão desistir, que vocês vão continuar essa jornada aí com a gente, ok? Então, dissolver o alimento, tá tudo bonitinho, tá, né, líquido, ou houve já o processo de digestão, o estômago vai contrair, apertar aquela bolsa e mandar aquele suco, aquele alimento para frente, ou seja, para o intestino delgado. Então, o processo de digestão continua ali no intestino delgado e ele começa o processo de absorção. Quando eu falo absorção, é tirar de dentro daquele tubo e colocar dentro de um vaso sanguíneo. É o alimento que está ali dentro do tubo vai entrar na sua corrente sanguínea. É ali que começa a absorção dos nutrientes ali do seu alimento que você comeu, ok? Ele é dividido em duodeno, jejum e ilho, né? Então são porções ali que você pode nomear esse intestino delgado. Essas porções têm funções específicas, né? O duodeno recebe essa mistura que o estômago processou, a gente chama de quimo, e continua o processo digestivo, começa a ação das enzimas, né? E depois ali mais para frente a ação da absorção dos nutrientes. Quando eu falo absorção novamente, é quando o alimento sai ali do nosso tubo digestivo e entra no nosso sistema circulatório para ser distribuído para todo o nosso organismo, cada célula do nosso organismo, desde a raiz dos cabelos, para alguns, né? Cérebro, células cerebrais, as células que produzem a sua unha, a sua pele, células dos seus músculos,
as células dos seus ossos, todas as células do seu organismo vão receber esses nutrientes que você está ingerindo aí na sua alimentação. Depois do intestino delgado, nós temos o intestino grosso, porque ele realmente é mais grosso. O nome vem disso, né? Ele é uma porção bem menor do que o intestino o intestino delgado, é uma porção final ali do nosso intestino, ok? Aí uma fotinha bem bonita aí do intestino grosso. Olha que bonitinho. O intestino está limpinho, né? Provavelmente após uma dieta líquida ali, né, com o uso de laxantes, limpou-se aí totalmente o intestino para se fazer exames e verificar a presença aí de alguma doença nesse exame, ok? Só para vocês verem como é na real o por dentro desse intestino grosso. Então ele tem essa carona ali, né, toda enovelada, toda apertada ali, porque ele tem que ocupar um espaço no seu abdômen e ele tem que transitar durante vários minutos ali, indo para um lado e para o outro, para dar tempo do seu organismo filtrar e absorver tudo o que você colocou ali na sua boca, tudo que você engoliu em forma de alimento, ele tenta ao máximo absorver toda aquela carga de nutrientes que você está colocando no seu organismo, né? Dentro do intestino, então, naquela parede interna do intestino, olha que bonito lá. Nós temos como se fosse um tapete felpudo. Esse tapete felpudo é cheio de vilosidades, cheio de, né, como se fossem dedinhos assim, né, por onde passa o alimento no meio daquelas vilosidades e ali que ocorre a absorção. Olha o que tem dentro de cada dedinho ali, de cada enrugadinha que nós temos ali no intestino, nós temos a presença de vasos sanguíneos. Olha que legal, ali é o contato direto do alimento que está passando dentro do tubo digestivo com o nosso sangue. É ali que ocorre a absorção, né, dos nutrientes que nós engolimos, que nós fizemos a digestão, que vão entrar diretamente para a nossa corrente sanguínea. É muito bonito isso, né? Muito bonito quando funciona, mas quando não funciona, temos um probleminha e nós temos que resolver. O problema mais comum do intestino é justamente a diarreia. O que é a diarreia? Quando você tomou ou comeu, ingeriu algum alimento que continha alguma coisa que possa irritar o seu intestino, irritar o seu organismo, alguma bactéria, alguma comida estragada, alguma comida que não caiu bem e ela chega no seu intestino, o seu intestino gera um sinal de alarme. Atenção, atenção, vamos eliminar essa substância. Como que você limpa a sua casa? Você pega um balde d'água e joga ali na sua casa e aquela água vai lavar a sua casa. Com a água vai ser eliminado toda a sujeira que está ali presente na sua casa. O seu organismo vai fazer da mesma forma, vai jogar água em grande quantidade ali no seu intestino para que ele lave aquele intestino e com essa lavagem seja eliminado o agente causador daquela diarreia. Pode ser uma comida estragada, uma substância tóxica, uma bactéria, um vírus. Várias são as causas dessas diarreias. Independentemente da causa, o básico nós temos que fazer, que são a hidratação. Nós temos que hidratar nosso corpo, porque o nosso corpo está jogando fora algo precioso, que é água. Tão precioso que você não consegue sobreviver sem água. Você consegue sobreviver vários dias sem se alimentar, mas sem água são muito poucos dias que você consegue sobreviver. Então a água é algo um bem muito precioso para o nosso corpo e ele está usando esse bem precioso para lavar aquele intestino. Então nós temos que repor os líquidos que estão perdidos ali nessa limpeza, né? Então a gente indica na farmácia esse composto que vem já com sais minerais e a glicose, que você vai misturar com água e vai fazer a reidratação dessa pessoa. A gente chama de soro, né? Mas o certo seria solução oral isotônica para hidratação, sais para reidratação oral, são vários nomes
que a gente chama essa reposição hídrica aí, a reposição de líquidos que nós fazemos quando a pessoa está com diarreia. Outra coisa que nós temos que repor seriam a nossa flora intestinal. São as bactérias do bem que vivem em nosso intestino, que ajudam o nosso intestino a absorver, a regular, tem funções muito boas, muito específicas ali na nossa digestão, na nossa vida, e essas bactérias do bem, elas foram eliminadas junto com as bactérias do mal, elas foram eliminadas juntamente ali com o que o seu intestino estava lavando. Então, por isso, nós temos que repor essa flora, repor esses micro-organismos, né, para que eles povoem ali novamente o nosso intestino e ajudem a eliminar as bactérias e os fungos do mal, ok? Beleza? Tranquilo aí? Então vamos lá, continuando. Outra situação que eu só indico após 2, 3 dias de diarreia, quando o seu organismo já eliminou, já fez a limpeza, mas por algum motivo ainda continua a diarreia, né? Ou em algumas diarreias irritativas, nós indicamos ali o medicamento chamado Imosec e os seus genéricos e similares, que é a loperamida, né? Esse medicamento, ele não tem ação nenhuma ali na nossa flora, não tem ação nenhuma ali na nossa reidratação, mas ele tem um efeito de diminuir o movimento peristáltico ali do nosso intestino, ou seja, ele deixa o trânsito mais lento, ele elimina com menos rapidez o que está dentro do nosso intestino. Então, por consequência, ele vai diminuir a quantidade de evacuações, a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, e isso pode ajudar ali no finalzinho da diarreia. Nos primeiros dias eu não indico porque o seu organismo tem que eliminar. O que ele está eliminando é porque ele já identificou algo tóxico ali, então deixa pelo menos no primeiro e segundo dia ser eliminado aquilo lá, ok? Tranquilo até aí? Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, anotem, porque daqui a pouquinho estaremos online aí para tirarmos todas as dúvidas de vocês. Bora lá? Outro problema que pode ocorrer, que é o contrário da diarreia, né? É uma situação em que o nosso intestino não está funcionando corretamente, está seco, o trânsito intestinal está parado, a pessoa come, não vai ao banheiro, ou seja, vai acumulando massa fecal ali, e essa massa fecal vai produzir gases, desconforto abdominal, dores, vai ser uma bagunça. Então, em alguns casos específicos, nós indicamos o uso de laxantes. Os laxantes, nós temos alguns tipos, né, que fazem de uma maneira diferente ali o processo de eliminação das fezes. Nós temos os formadores de massa, ou seja, eles formam massa para que você consiga eliminar com mais facilidade. Eles ajudam a dar volume ali às fezes para que ela seja eliminada de uma forma mais tranquila. É uma massa mais molhada, uma massa mais hidratada, dela mistura-se às fezes que estão ressecadas, por consequência, naturalmente, o seu organismo vai eliminar aquelas fezes. Nós temos os estimulantes, que ajudam a estimular a contração do intestino para que elimine aquelas fezes que estão paradas. Geralmente são irritativos, né? Irritam a mucosa gástrica, a mucosa intestinal, e com essa irritação estimula-se a eliminação das fezes. Temos os lubrificantes, que eles são medicamentos que só lubrificam a parede intestinal, ou seja, deixam as fezes deslizarem, escorregarem com mais facilidade. Nós temos a glicerina, né, que ela é aplicada via local, através de supositórios e umas ampolas chamadas enemas, né? E essa glicerina, ela tem uma ação hídrica, ou seja, ela puxa líquido, ela puxa água, né, para dentro do tubo digestivo, e essa glicerina vai molhar aquelas fezes que estão ressecadas, e daí ela vai deslizar com mais facilidade e vai ser eliminado com mais facilidade. E temos a lactulose também, só que essa lactulose ela é ingerida, a gente indica para quem tem idades baixas, né, pequenas idades, por exemplo, bebês, né, que não estão conseguindo ir ao banheiro, bebês que não estão conseguindo fazer as suas necessidades, e idosos que já têm um comprometimento aí,
sensibilidade maior aos outros medicamentos, ok? Então aqui estão os nossos exemplos. Nós temos aqui no primeiro exemplo, Fibrens, que é uma fibra natural que você vai tomar para que ela umidifique ali e forme massa no seu intestino. Temos o óleo mineral, que é o lubrificante, ele lubrifica a parede do intestino. Temos o lactopurga, o famoso lactopurga, ele age irritando a mucosa intestinal. É algo que você não deve usar com frequência, né? Temos ali o supositório é a glicerina, que faz aquilo que eu já expliquei, que é puxar água, umidificar as fezes para que elas sejam eliminadas com mais facilidade. E a lactulose, que é um açúcar que o nosso organismo não absorve e ela vai ajudar também umidificando essas fezes. É um dos laxantes mais suaves, podem ser utilizados até em bebezinhos, ok? Algumas dicas aí para vocês na hora de atender o seu cliente na farmácia com algum problema intestinal. É importante você já conhecer o que deve se indicar ou não, ok? Nós temos aí órgãos anexos, que são o fígado com a sua vesícula biliar. O fígado produz uma substância muito parecida com o detergente, né? Essa substância a gente chama de bile. Essa bile, ela fica armazenada ali na vesícula biliar, e quando você come uma comida que tem gordura, aquela costela do domingão, bem gordurosa, saborosa, quando você engole, mastiga, cai no seu estômago aquela bile que está ali esperando o alimento sair do estômago, chegar no seu intestino. Quando ele chega no seu intestino, ali no duodeno, ele vai, no intestino delgado, ele vai ser jogado aquele detergente, chamado bile, né, para ajudar a dissolver ali as gorduras e terminar o processo digestivo que se iniciou ali no estômago, né? Então, ali nós temos a presença da vesícula biliar no processo digestivo. Tem muitas pessoas que têm cálculos, ou seja, pedras que ficam armazenadas ali dentro daquela vesícula e pode gerar uma dor muito forte, uma dor insuportável. Em alguns casos, alguns médicos até retiram essa vesícula. Professor, mas e se retirar a minha vesícula? Eu não vou mais fazer a digestão? Vai, mas vai ser de uma maneira mais difícil, porque não vai ser mais acumulado aquele detergente. Ele vai ficar pingando gota a gota ali no seu processo digestivo. Então, nesse caso, quem não tem vesícula, a gente orienta que a pessoa não faça uma ingestão em grande quantidade ao mesmo tempo de alimentos gordurosos, alimentos proteicos, ok? Tranquilo? Então, ali a vesícula, né, junto com o pâncreas, secretando substâncias digestivas depois que o alimento saiu do estômago, está entrando já no nosso intestino, né? Então, já falamos da vesícula, do fígado. Estamos falando agora do pâncreas, que ele auxilia na digestão dos alimentos e ele secreta uma mistura que a gente chama de suco pancreático. Esse suco pancreático, essa mistura, tem água e tem muitas enzimas digestivas. Quando eu falo em enzima, você entende que são substâncias que aceleram processos, que agilizam processos, que fazem com que as reações químicas andem mais rápido. Então, por isso que elas fazem um processo digestivo junto com todos os outros órgãos do sistema digestivo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula, né? Uma aula bastante importante para o nosso dia a dia aí na farmácia. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, anotem, porque a qualquer momento nós vamos estar ao vivo aí com vocês, tirando todas as dúvidas de vocês. Beleza? Até a próxima aula. Valeu, galera! Uhul!